Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos. Que isso, gente? Não é possível. Boa noite. A paz do Senhor a todos. Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Por toda a bênção, por toda a graça que o Senhor tem derramado, por todo o livramento, por toda a proteção que o Senhor tem nos dado. Pai, que nessa noite não fale mais o homem, mas sim o Teu Espírito. Que a partir de agora, Senhor, o Espírito Santo possa conduzir esse culto, falando aquilo que precisamos ouvir. Palavras de sabedoria, palavras de discernimento, de entendimento. Palavras, Senhor, porque essa noite é uma noite de libertação. Uma noite de clareza. Vamos sair daqui com mais clareza dos próximos passos. É o que pedimos a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vira para quem está do seu lado, fala assim, ó, se prepare, porque essa noite é uma noite de libertação, de entendimento, de clareza. Isso quer dizer que a sua responsabilidade aumenta. Depois dessa noite, você não vai poder falar que não sabia. Amém, igreja? Pode tomar seu assento. Aplauda o Senhor. É importante esse entendimento, porque até o entendimento chegar, até o conhecimento chegar, você pode falar assim, olha, eu não sabia. E aí é onde eu cometi um erro. Mas depois que ele chega, não dá mais para falar. E essa é uma noite de libertação. Quando eu falo libertação, é libertação de entendimento, libertação na mentalidade. Essa é uma noite que você vai ter mais clareza de muita coisa na sua vida. Muita coisa que você precisa fazer, muita coisa que decisões que você precisa tomar. E tudo aquilo que de repente estava te impedindo. Abra sua Bíblia em Romanos 8. Romanos 8. Eu quero compartilhar com você um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração. Romanos 8, versículo 5. Romanos 8, versículo 5 diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Olha só que interessante que o apóstolo Paulo está falando. Existe aqui a mentalidade da carne e a mentalidade do Espírito. E aqui, nós já temos uma reflexão muito forte para ser feita. Porque, qual é a minha mentalidade? Qual é a mentalidade que me acompanha no meu dia a dia? Qual é a mentalidade que eu carrego nos ambientes que eu chego? Será que eu me movo pela mentalidade da carne? Ou será que eu me movo pela mentalidade do Espírito? Vamos traduzir para o nosso dia a dia. Você se move pelo quê? Se eu perguntar aqui, quem se move pelo Espírito? Vou fazer um teste. Quem se move pelo Espírito, levanta a mão. Pode levantar, gente. Quem se move pela carne, levanta a mão. Espera aí. Quem se move pelo Espírito, levanta a mão. Quem se move pela carne, levanta a mão. Quem não entendeu nada, não levantou nem na primeira, nem na segunda. Algumas pessoas tiveram clareza e falaram assim, Cleito, eu me movo pela carne. E aí, se você me perguntar assim, Cleito, nesse cenário, nessa situação, pessoas levantaram a mão que se movem pelo Espírito e pessoas se levantaram que se movem pela carne.
qual dos dois deveria estar mais preocupado? Se você me perguntar, eu ia falar assim, aqueles que levantaram, que se movem pelo Espírito. Mas você fala assim, não, mas aí você está indo ao contrário da Bíblia. Não, calma. É porque assim, se realmente você se move pelo Espírito, amém. O problema é se você se move pela carne, mas acha que se move pelo Espírito. Aquele que já falou, eu me movo pela carne, ele já tem entendimento, eu preciso melhorar. Eu preciso evoluir. Eu tenho muito que aprender. Esse, ele já, daqui a pouco ele começa a ficar incomodado, ele não quer mais se mover pela carne, porque ele entendeu que ele precisa se mover pelo Espírito. O problema é quando você acha que está fazendo uma coisa e não está. Quando você identifica um erro, você corrige. Mas se você não identifica, o que você vai corrigir? Quantas vezes alguém chegou para você e falou, olha, toma cuidado com isso, e você, imagina, não tem nada demais. Até que depois deu um problema. Aí você fala assim, poxa, bem que me avisaram. Então aqui, eu já quero que você reflita, porque olha só, será que no dia a dia eu me movo pelo Espírito ou pela carne? Aí tudo bem. Se você falar assim, Cleito, eu insisto e eu me movo pelo Espírito. Amém. Glória a Deus por isso. O que Deus tem te pedido nos últimos tempos? Aliás, o que Deus te pediu esse ano? Quais são as decisões que você precisa tomar? Você veio no culto, você recebeu a palavra, ou Deus usou um profeta, ou Deus usou uma pessoa, ou falou com você direto ao seu coração. Mas o que Deus falou com você nos últimos tempos, e que você, na hora, recebeu, se emocionou, chorou, você sentiu a presença, você falou, cara, era Deus falando comigo. E na hora que você foi tomar a decisão, a carne falou, não vai dar errado. Não faz, você não tem dinheiro. Não avança, você vai cair. E a carne ainda falou o seguinte, você sabe que você já caiu, você vai cair de novo. Você sabe que você já quebrou, você vai quebrar de novo. A carne falando. Aqui a carne você entendeu quem que é, né? Porque olha só, diante de uma direção que Deus te deu, diante de algo que Ele ordenou que você fizesse, e aí nesse momento era o Espírito te direcionando, quando você foi fazer, você teve medo. Você não acreditou, ou você começou a negociar. O que é negociar? Tá bom, Senhor. Se é mesmo o Senhor quem está falando, se é Deus, então passa o anjo. Aí o anjo passa. Não, passa o anjo com tênis branco. Aí passa o anjo. Não, passa o anjo com tênis branco e o blazer azul. Não, Cleito, é que tem que confirmar. Então, olha só que interessante. Porque mesmo você sabendo que é Deus falando, repare, aí você começa a negociar com Deus. Ah, é o Senhor mesmo? Vamos ver então, vai. Então tá, se é o Senhor, amanhã o dinheiro tem que estar na conta. Aí o dinheiro está lá na conta. Não, mas não é, era mais, não era esse. Porque na realidade, o que Deus espera de nós? Apenas uma coisa, obediência. Em situações onde Ele te direciona, Ele só quer que você obedeça. Então olha só, o Espírito te orienta, mas a carne fala que você não vai fazer. Por quê? Olha o que o apóstolo está falando, a mentalidade que nós carregamos. E essa mentalidade, ela tem a ver com todos os processos da vida que você passou. Lembra que eu falei? Se você quebrou, a carne está falando o seguinte, você vai quebrar de novo. Ó, mentalidade que você carrega. Por quê? As feridas que foram causadas. As pessoas que te decepcionaram. As pessoas que te traíram. As pessoas que te feriram. Qual é o impacto disso? Qual é o efeito? Sabe por quê? Eu falo muito isso, e eu vivo isso. Deus é especialista em duas coisas. Pedir o que não faz sentido e pedir o que você não quer fazer. Pode ver. Deus ou está te pedindo algo que não faz sentido, ou Ele está pedindo aquilo que você não quer fazer. E por que eu falo muito isso? Fala assim, Cleito, é verdade, quase toda a ministração sua você fala isso. Primeira coisa, o óbvio precisa ser dito. E não precisa ser dito apenas uma vez, tem que ser dito várias vezes. Porque se falar uma vez resolvesse, a gente não precisava ouvir toda vez que a gente vem no culto o quanto Deus nos ama, o quanto Ele blinda a sua casa, o quanto Ele protege a sua família, o quanto Ele te livra. Por que tem que ser falado? O óbvio precisa ser dito, e várias vezes. Então, olha só,
por que Deus pede aquilo que não faz sentido? Porque no final você vai glorificar o nome dEle. É isso que você vai fazer, você vai dar glória a Deus. Porque você sabe, Cleiton, eu não tinha condições nenhuma de fazer isso aqui. Foi Deus purinho na minha vida. E por que Ele pede aquilo que você não quer fazer? Tem uma ligação com o seu propósito. Pode ver. Mas tudo, no final, você vai glorificar o nome dEle. Quando você entende isso, fica mais fácil, né, Cleiton? Claro que não. Porque a carne continua falando forte comigo. O medo vem de uma maneira que, olha, só Jesus na causa. Qual é a fase que você está? Essa semana eu realizei uma aula com os empresários do LS Club, e eu falei para eles o seguinte, falei, olha, o tema da aula era decisões que mudam destinos. E eu estava explicando para eles, uma decisão que você tomou mudou o destino, mas não só o seu destino, mudou o destino da sua família. Uma decisão que você tomou impactou nas próximas gerações. Quando você decidiu ter uma vida com Deus, você não sabia que você ia impactar as próximas gerações, que você ia impactar a vida dos seus filhos. Só que decisões nem sempre são fáceis de serem tomadas. Por quê? São dois processos. O primeiro processo é o momento de tomar a decisão. Olha só, Deus me direcionou, o Espírito Santo falou comigo, e aí na hora de tomar a decisão, a carne começa a falar ao contrário. E aí o medo e a insegurança te impede de tomar uma decisão. Repare que depois que você toma essa decisão, vem o outro processo. O medo agora vem mais forte. Agora ele vem falando o seguinte, olha, desiste daquilo. Você não vai conseguir. Olha, não vai dar certo. Você sabe que você se precipitou. Inclusive, a carne fala assim, ó, você sabe que não foi Deus. Você se enganou. E você entra em crise, porque você fala, não é possível, eu tinha certeza que era Deus. E por que você entra em crise? Porque você fala o seguinte, olha, eu tinha certeza que era Deus, mas só que as coisas não estão acontecendo como eu gostaria. Os resultados não estão aparecendo da maneira que eu realmente esperava. E aí você fala assim, eu me enganei. Deixa eu te falar uma coisa, você não se enganou. Você reconhece sim a voz de Deus, e era Ele falando com você. Cleito, se era Deus falando comigo, por que as coisas não estão acontecendo? Tá bom, não estão acontecendo como você gostaria, mas não está faltando nada. Não está acontecendo como você gostaria que estivesse, mas pode ver, Ele está cuidando de tudo. Aos 45 do segundo tempo, mas chega. Ah, mas eu tenho medo de me envergonhar. Não, Deus não vai te envergonhar, pode ver. Está tudo em ordem. Cleito, mas eu gostaria que fosse diferente. Deus conhece os filhos que tem, e para cada um Ele tem que tratar de um jeito. Até porque se não fosse assim, você nem tinha dado glória a Deus agora, porque você nem ia lembrar que foi Ele. Se Ele te manda antes, você ia falar assim, não, minha vida está tranquila, Cleito. E como é que está com Deus? Não, Deus, eu não estou nem falando muito com Ele assim, porque eu sei que Ele está ocupado, está tranquilo. Agora, quando chega aos 45, você fica o dia inteiro, Senhor, Tu sabes o que, Tu que prometestes. Sim ou não? Você fica o dia inteiro. Aí quando chega, você glorifica, você dá glória a Deus. Fala, eu sabia que o Senhor não ia esquecer de mim, o Senhor não ia me desamparar. Ele nunca te desamparou, por que você acha que dessa vez Ele vai desamparar? Ele sempre cuidou de você, por que você acha que dessa vez Ele está ocupado e não vai ver? Sendo que foi Ele que falou para você, faça. Tome a decisão. Eu estou cuidando de tudo. Ele só quer uma coisa, confie. Ah, então é por isso que às vezes, já aos 45 do segundo tempo, claro, porque muitas vezes Deus quer ver como é que você se comporta. Quando as coisas não saem do seu jeito. O quanto você confia e o principal, o quanto você sente paz. O quanto você confia naquilo que o Espírito Santo está falando para você. Naquilo que o Espírito Santo está te direcionando. Sabe qual é o problema? Porque a carne, a todo momento fica falando, você fica focado nas coisas da carne e esquece de ter paz naquilo que o Espírito está te falando, naquilo que o Espírito Santo está te direcionando. É importante que você tenha esse entendimento essa noite. Mas, Cleito, por que tudo isso acontece? Vamos lá, vou explicar para você. Vai agora no versículo 14. Porque o versículo 14, ele diz o seguinte:
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha só, a Bíblia está nos ensinando que nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito que escraviza. E aí agora eu quero falar um pouco sobre escravidão. Porque se você pegar aqui só a introdução, onde eu falei de mentalidade, onde quem te direciona, isso tem a ver com a mentalidade escrava que nós temos. Como assim mentalidade escrava, Cleito? Eu não tenho mentalidade escrava. Eu posso te garantir que você tem. Primeiro porque você é treinado para ter uma mentalidade escrava. Você não é treinado para ser liberto. Pode ver. Na sua infância, como é que foi a sua infância? Como é que era o relacionamento com seus pais? Quando seu pai chegava para você e falava assim, olha, já está tarde, vai deitar. Você tinha o poder ou a liberdade de chegar e falar assim, pai, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que amanhã a escola é cedo, mas eu não estou a fim de dormir agora. Você podia fazer isso? Oh, só de falar agora você ficou com medo. Não, está doido? Pode ver. Você não tinha essa liberdade. Você simplesmente tinha o quê? Que obedecer. Aí você falou assim, não, Cleito, mas meu pai é autoridade, sim. Quando colocava comida no prato, e aí você falava assim, pai, deixa eu te falar, hoje eu não estou afim. Eu vou comer só um pouquinho porque eu quero comer o chocolate. Aí seu pai, claro, filho, coma só um pouquinho, o chocolate está ali. Aliás, se quiser comer o chocolate primeiro, fique à vontade. Era isso que ele te falava, né? Claro que não. Ele te falava o seguinte, agora só pela gracinha você não vai comer o chocolate, e só vai levantar daí depois de comer tudo. Sim ou não? E aí isso vai fortalecendo o que na gente? Nossa mentalidade escrava, onde você não pode dar opinião, você não pode pensar, você não pode se posicionar, e por isso para algumas pessoas até hoje é difícil se posicionar. Nós criamos uma dependência de quê? De sempre receber ordens, direção. É assim. E aí isso vai fortalecendo ao longo da sua vida. Será que é por isso que nós somos escravos do celular? Você fala assim, eu não sou escravo. Ué, imagine se você esquecer ele na sua casa, o que você faz? Não, Cleito, aqui é uma ferramenta de trabalho. Você tem uma história para contar. Não, é que você não consegue mais viver sem ele. E aí você vai perceber que você não é escravo só do celular. Você também é escravo do dinheiro. Não sou escravo do dinheiro. Ué, é o dinheiro é quem fala o que você vai fazer. O que você pode e o que você não pode. Não é você que decide, é ele que fala. Você fala assim, estou pensando em comprar um carro. Ele fala, não está pensando em nada não, você não vai comprar nada não. Sim ou não? Aí olha só que interessante, porque agora a gente vai ligar com aquilo que eu falei no começo. Deus falou para você, vai, faz, expande, muda, compra. E o dinheiro falou para você, não, não, não e não. E você fica naquela, e agora, Cleito? Ué, é você que vai me falar, qual dos dois que você serve? Porque nós temos aqui, não sei se você sabe, o dinheiro também é mamon, é um Deus. É só você decidir qual dos dois você serve, qual dos dois que você confia. Cleito, eu confio em Deus, mas você sabe, né? Não sei de nada não, fala por você. Se você confia em Deus, por que você não fez? Porque, Cleito, a conta não fecha, mas se fechasse eu já tinha feito, não precisava de Deus. Muito simples. Se a conta fechasse, você já tinha feito e você não ia nem glorificar a Deus. Você mesmo vai falar assim, eu tive uma ideia, eu fiz. Quando a conta não fecha, aí você glorifica. A questão aqui é, você é escravo de quem? A sua mentalidade é escrava do quê? É de um celular? É do dinheiro? É das suas emoções? É das feridas que você carrega? É dos medos que te acompanham? É da insegurança? Isso aqui é importante você entender. Que quando a gente fala de mentalidade é isso. E deixa eu te contar uma coisa, para você romper, a mentalidade é um desafio, porque isso tem a ver com ambientes e pessoas. As pessoas com quem você anda hoje,
elas fortalecem uma mentalidade que você precisa se libertar, ou elas te desafiam a ter uma mentalidade maior, diferente? Essa é uma reflexão que eu quero que você faça. As pessoas que você anda hoje ao seu lado, as pessoas que andam ao seu lado hoje, essas pessoas fortalecem uma mentalidade que você precisa se libertar, ou elas te desafiam a ser uma pessoa melhor? Porque isso daqui, se você parar para pensar, cara, isso aqui muda a sua vida, muda a sua mentalidade. Se você anda com pessoas que só fortalecem as suas crenças, só fortalecem os seus medos, só ficam ali passando a mão na sua cabeça, olha, sua vida é difícil, olha, você vai conseguir, cara, isso não resolve. Você tem que andar com pessoas que vão chegar para você e falar o seguinte: está com medo do quê? E aí? Por que vai dar errado? Ué, qual é o Deus que você serve? Você não estava lá domingo, lá você não tomou posse da palavra, por que você já não fez? Outra coisa, e essa zona de conforto aí, vai ficar até quando? Tem hora, Jesus fala o seguinte: sim, sim, não, não, que passa disso, provém do maligno. Traz isso para a sua vida agora. Confio ou não confio? Lembra que eu falei? Quem falou assim, eu tenho mentalidade da carne. Essa pessoa já entendeu que ela precisa mudar. Mas quem falou o contrário, talvez você precise mudar e você não percebeu. Então é importante você ter esse entendimento. Ou é ou não é, ou eu confio ou não confio. Não dá mais para ficar em cima do muro. Não dá mais para ficar assim, não, eu confio em Deus, mas deixa eu só ver ali o que vai acontecer, né, Cleito? Deixa Deus colocar a mão. Não, Deus não vai pôr a mão, não. Porque Deus coloca a mão quando você faz isso. Ele não coloca antes. E conforme você dá outro passo, Ele coloca, e mais um passo, Ele coloca, e chega uma hora que Ele faz o quê? Muda você de nível, leva você para a próxima fase. Mas Ele quer saber o quanto você confia nele. Porque Deus não divide a glória. Esse é o ponto que você precisa entender. Mas o quanto você confia de caminhar pela visão, por aquilo que o Espírito Santo está te direcionando, por aquilo que Ele está falando. Caminhar por aquilo que você vê é fácil, qualquer um faz. Eu quero saber o quanto você conseguiu se libertar da mentalidade escrava que você carrega e se tornou realmente escravo do Espírito Santo diante daquilo que Ele te direciona. Para você ter vida, para você ter paz, para você ficar tranquilo. Porque se você não tiver esse entendimento, se você não tomar uma decisão hoje, se você confia ou não, deixa eu te falar uma coisa. Não adianta. Tem pessoas que estão te observando. Essas pessoas, elas te admiram e elas te acompanham, sem você saber. Mas ela muitas vezes quer ver até onde você confia, porque o seu discurso é bonito. Lá na sua empresa, no seu dia a dia, você fala bonito. Você ministra, você prega, você fala de Deus, você fala do amor de Jesus. Mas quando chega a oportunidade de você colocar isso em prática, o quanto realmente você confia? Quando você vê alguém numa dificuldade, você vê a pessoa aflita, você fala assim, olha, descansa em Deus, fica em paz, já deu tudo certo. E o quanto você pratica? Quando alguém chega e fala para você, eu estou com medo, você fala assim, não precisa ter medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Jesus te ama, fica em paz. Tá bom, o quanto você confia? É isso aqui. Não, Cleiton, eu confio, mas você sabe, eu não sei de nada. Quem tem que saber é você. Mas é importante que você tenha esse entendimento. E olha só que interessante. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 7 agora. Quero te mostrar um outro versículo. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22. Olha só que interessante o que a Bíblia nos ensina aqui. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22, diz o seguinte: pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Se você pegar aqui nessa época, existiam os escravos. O apóstolo Paulo está falando o seguinte, olha, aquele que era escravo e foi chamado pelo Senhor, ele já é liberto. Ele já é liberto no Senhor. Mas semelhantemente, aquele que é livre, que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. É um processo. Quer dizer, mesmo quem continua sendo escravo na questão física,
está liberto no Senhor. E aquele que é livre agora é escravo de Cristo. Por quê? A escravidão sempre vai acompanhar na nossa mente. Mas qual é a escravidão que você precisa ter? De Cristo. E eu vou te falar que é um grande desafio. Te fala assim, somos escravos de Cristo. É um grande desafio. Porque ser escravo de Cristo, aí a carne já não pode falar mais alto. As emoções não falam mais. Agora você não faz mais o que você quer, você faz o que é preciso. Mês passado, fiz uma viagem com a Luciana, estávamos em Londres. Na quinta-feira, entrei numa loja e comprei um tênis. Branquinho, gostei. Comprei. De repente, no outro dia, coloquei o tênis, falei, já vou usar aqui. Estou no restaurante, sentado. De repente, um garçom abençoado. Não entendi porque vocês estão rindo, mas vocês já entenderam. Ele vem e ele deixa cair um vidro de ketchup, que cai do lado e vai no tênis, na calça, na jaqueta, no cabelo, e acertou até a pessoa lá do outro lado. E aí eu olhei, e é fração de segundos, né? Já vem muita coisa na sua mente. E assim, tinham vários amigos. E sabe, parece que o mundo parou, ficou todo mundo olhando para o Cleito assim. E aí eu lembrei, você fala de gestão emocional. Você fala que você é equilibrado. Você fala que tem que ter controle das emoções. E agora? Mas sabe o que foi que mais pesou ali? Foi quando eu lembrei que eu sou escravo de Cristo. Eu preciso, em momentos como esse. E aí o garçom assim, sorry. Eu, no problem. Não sabia nem o que estava falando, no problem. Não sei, viu? Está tranquilo. Mas como por dentro eu estava um pouco agitado, porque eu sou um ser humano, entendeu? O pensamento eu não controlo, mas o que sai da minha boca, sim. O que eu fiz? Eu baixei a cabeça e comecei a limpar. Depois eu respirei, levantei e fiquei em silêncio. Porque uma das coisas que eu pensei, além de lembrar quem eu era e como eu deveria agir naquele momento, foi que não tinha nada que eu pudesse fazer para reverter aquilo. Cleito, mas você poderia ter pelo menos demonstrado que você ficou com raiva. Ia resolver o quê? Você poderia gritar, ia resolver o quê? Você poderia dar um chilique, ia resolver o quê? Poderia chorar, ia resolver o quê? Ali foi uma oportunidade que eu entendi que eu tinha para mostrar o entendimento que eu tenho de quem realmente eu preciso ser. Olha só, num dia tranquilo, é fácil ser escravo de Cristo. Quando a coisa aperta, é a oportunidade de você mostrar que eu sei quem habita em mim. E eu vou te falar que foi uma luta, porque o velho Cleito, ele queria voltar. E você não vai voltar mais. Mas olha só, no nosso dia a dia, surgem oportunidades, e como você se comporta? O que você faz? Por causa da mente escrava que você tem, ela oscila. Onde seu comportamento muda, e às vezes você perde oportunidades. Oportunidade de quê? De ensinar algo e mostrar que você é diferente. Talvez você convide pessoas para vir à igreja e fale assim, olha, vamos lá na igreja, vamos lá no domingo eu vou no culto. E a pessoa fala assim, vamos ver, vamos marcar. Você nunca parou para pensar que, por que essa pessoa não me acompanha? Aliás, por que as pessoas que eu chamo para vir na igreja, elas não vêm? Porque talvez ela não tenha visto essa transformação na sua vida. Ela não tenha percebido ainda que a sua mente mudou, e agora você é escravo sim, mas de Cristo. Porque você sabe quem você era, antes de você conhecer Jesus. Você sabe, todos nós sabemos. Agora, sabe quando que a pessoa vai vir atrás de você, e não precisa nem você chamar, ela vai vir atrás de você, quando ela perceber essa transformação. Quando ela olhar e falar o seguinte, o Daniel está diferente. Uma coisa aconteceu ali. Aí a outra pessoa fala assim, depois que ele começou a ir naquela igreja lá, ele está diferente. Aí desperta a curiosidade, a pessoa fala assim, vamos lá ver. Porque ela viu em você a transformação. Aquela pessoa antiga não existe mais. Não existe mais porque você decidiu que ela não existe mais. Porque você decidiu ter uma vida com Deus. Porque você decidiu que você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Porque você decidiu que o único Espírito que vai te acompanhar é o Espírito Santo. Você não se move mais pela carne.
Você não se move mais pelas emoções. Você não se move mais por aquilo que você acha, por aquilo que você gostaria. Você se move por aquilo que precisa ser feito, por aquilo que Deus te direciona, por aquilo que Deus te guia, por aquilo que Deus fala para você. É uma decisão que você tomou. Mas não esqueça de uma coisa. Existe uma promessa sobre a sua vida. E essa promessa ela vai se cumprir. Existem coisas que já eram para ter sido entregues, derramadas, bênçãos sobre a sua vida. Você fala, Cleito, se já era para ter sido derramado, o que acontece? Deus está esperando a sua obediência. Deus está esperando você realmente tomar a decisão e falar o seguinte: eu confio em Ti. Eu confio no Senhor. É só você olhar o seu histórico. Quanta coisa você fez que você não imaginava. Olha quem você era e olha onde você chegou hoje. Olha quem você se tornou. Eu sempre falo isso nos meus treinamentos. Os sonhos que eu tinha, Deus já realizou. E faz tempo. Se eu falar para você assim, um dia eu sonhei em ministrar a palavra. Nunca sonhei, porque eu nunca imaginei que Deus tinha esse propósito na minha vida. Pelo contrário, eu sou introvertido. A última coisa que eu queria era estar falando em público. Só para você entender. Mas chegou um momento que eu entendi que fazia parte do meu propósito. Se eu falar para você assim, olha, um dia eu sonhei em morar em Alphaville. Deixa eu te contar uma coisa então. Só para você entender o que é você entender quem você é em Cristo, decidir o Deus que você serve, decidir o Deus que você confia. Eu tenho 26 anos de casado. Inclusive hoje, Dia dos Namorados. Amanhã nós vamos fazer 27 anos que estamos juntos. Hoje ela não veio. Aí eu imaginei, por que ela não veio? Ela, não, hoje eu estou cansada. Mas hoje é Dia dos Namorados, eu pensei. Então, com certeza, ela está preparando uma surpresa para mim em casa. Eu não tenho dúvida disso. E eu sei que ela está assistindo e ela entendeu o recado. Poxa vida, uma bênção no dia de hoje. Vamos fechar a noite com chave de ouro. Voltando aqui, vocês ficam me distraindo. E eu entendi também, Dia dos Namorados, você na igreja. Já entendi também, fica tranquilo. Deus está vendo e Deus vai te honrar. E o ano que vem, o próximo Dia dos Namorados vai ser completamente diferente. Vai ser muito melhor. Calma, não se empolga, gente, calma. O irmão não falou nada o culto inteiro. Nessa parte falou, fala Deus, amém, recebo. Voltando aqui, gente, vocês ficam me distraindo. Há 26 anos atrás, nós casamos. Eu morava aqui em Carapicuíba. Depois, Carapicuíba é normal, você casa, aí você sai da igreja, entra no carro e o fotógrafo te traz para Alphaville. É uma prática normal. Não sei se ainda é assim, mas na minha época era. E aí nos trouxeram para cá, nessa praça que tem ali na Grajaú, na gruta. E eu lembro que quando eu cheguei, eu fiquei constrangido. Porque eu falei assim, cara, eu sou de Carapicuíba, o que eu estou fazendo aqui? Mente escrava, mentalidade pequena. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? E ele, não, aqui é bonito, não sei o quê, faz isso, faz aquilo, faz a pose e tal. E eu estava com tanto medo que eu falei assim, cara, eles vão descobrir que eu sou de Carapicuíba. E eles vão me expulsar daqui. Tanto que na hora que ele falou assim, não ri não, irmão, que é verdade, é sério. Só eu sei como eu estava naquele dia. E quando eu entrei no carro para ir embora, eu falei assim, ufa, que alívio. Tudo bem. Os anos se passaram, muita coisa aconteceu. Se naquele dia você chegasse para mim e você falasse assim, Cleito, deixa eu te falar uma coisa. Você está vendo tudo isso aqui que Deus está te mostrando? Eu ia falar assim, eu não estou vendo nada, que eu estou morrendo de medo. Não, olha, dá uma olhada ao redor. Está vendo isso aqui? Os anos foram passando e um dia nós decidimos assistir um culto na AD Alfa. Viemos a primeira vez, começamos a vir, entramos num processo, nos convertemos, nos batizamos. Mas eu lembro um dia que o pastor falou assim, Deus nunca te mostra nada que Ele não tem intenção de te dar. E na hora eu tomei posse daquela palavra, e a Luciana também, nós entramos no carro e começamos a conversar. Porque eu falei assim, Luciana, será que é isso mesmo?
Ali nós tínhamos há uns 17 anos de casado, morávamos aí em Carapicuíba. Mas o pastor falou e eu recebi aquilo. E aí, como eu comecei a falar para você, se no dia desse casamento alguém chegasse e falasse assim, você está vendo isso aqui? Deus está te mostrando. E se Ele está te mostrando, Ele tem intenção de te dar. Eu ia falar assim, você está doido. Você está louco. Eu não vejo a hora de sair daqui, porque eu estou com medo. Eu não ia falar amém, eu não ia tomar posse, porque eu ia chegar para você e falar assim, olha, é impossível um dia eu morar aqui. É impossível um dia eu fazer parte desse ambiente. É impossível eu conhecer qualquer pessoa aqui. Os anos se passaram. Mentalidade que eu tinha, mentalidade pequena, mentalidade escrava, eu rejeitava quem morava aqui. Eu falava mal, eu falava assim, esse povo é tudo metido. Eles acham que eles têm um rei na barriga. Era assim que eu falava. Era a mentalidade que eu tinha. E os anos foram passando, as coisas foram acontecendo. Sabe onde eu moro hoje? Eu moro no prédio, em frente à praça, que eu tirei fotos para o casamento há 26 anos atrás. E por que eu estou te contando isso? Para glorificar o nome dele. E por que eu estou glorificando? Porque era impossível aos meus olhos. Só que tem uma coisa que é importante você saber. Era impossível. Aquilo que é impossível é com Deus. Mas existiam coisas que eram possíveis, e aí era com Cleiton. O quê? Mudar a mentalidade. Decidir fazer o que é certo. Decidir fazer o que a palavra ensina. Não se mover mais pelo que eu gostava, e sim pelo que era preciso. Decidir ter uma vida com Deus. Tudo isso daqui era uma decisão. E conforme eu fui me permitindo, as coisas foram acontecendo. É um processo, não foi de uma hora para outra. Isso foram anos. Mas é um processo. O que é impossível para você hoje? O que aos seus olhos, você fala assim, Cleiton, isso aqui é impossível de acontecer. Primeiro, se você falou é impossível de acontecer, é porque você viu. Segundo, se você viu, é porque Deus te mostrou. Se Deus te mostrou, Ele tem vontade de te entregar. Isso aqui você tem que pensar. Aquilo que quando eu perguntei, o que é impossível para você, você falou, se você lembrou, é porque você já pensou nisso. Se você pensou, é porque você viu. Se você viu, é porque Deus permitiu. Então, deixa eu te falar, Ele tem intenção de te dar. Cleiton, o que eu preciso fazer? Apenas o que nós lemos aqui no começo. Olha, quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. É só isso. É você se mover pelo Espírito, pelo que o Espírito Santo te fala, te direciona. E não mais pela carne, não mais pelas emoções, não mais pelo medo, não mais pela insegurança. Deixa eu te falar, se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Você não tem noção do que você vai viver. Por quê? Você vai viver, assim como eu, hoje eu vivo os sonhos que Deus tinha para a minha vida. Isso não quer dizer que eu parei, que eu estagnei, até porque no final quem vai ser cobrado sou eu. Mas assim como Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Basta você fazer a sua parte. Nessa hora você tomou posse e falou assim, amém, Jesus, eu tomo posse. Depois é só você tomar a decisão. Porque eu acredito que quando a gente toma posse na igreja, quando a gente fala assim, amém, Deus olha para a gente e fala, agora vai. Agora Ele entendeu. O problema é quando você sai da igreja. Quando você volta para ambientes que as pessoas não entendem o que Deus tem na sua vida. E ao invés de você continuar sendo guiado pelo Espírito, o Espírito de Deus, você começa a ouvir pessoas que não agregam na sua vida. Lembra que eu falei? Ambientes que você frequenta, onde as pessoas fortalecem as suas crenças. Sai de lá. O que você ainda está fazendo lá? Esses ambientes estão apenas reforçando as suas crenças. E o que você precisa é estar em ambientes que fortaleçam a sua fé. Ambientes que você está frequentando, que estão fortalecendo as suas crenças. Você precisa estar com pessoas que fortalecem a sua fé. Então você precisa, hoje, tomar uma decisão e confiar. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. E eu finalizo
Eu queria ler para você aqui Romanos 6, versículo 22. Pode abrir. Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22 diz assim: Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vocês já foram libertos, nós já fomos libertos. Você só precisa decidir quem você quer ouvir. Se você quer ouvir o Espírito de Deus, ou se você quer ouvir a carne. Posso te dar um conselho? Talvez até aqui você veio ouvir na carne, não deu muito certo. Saia daqui dessa noite com uma certeza: a partir de agora eu vou ouvir o Espírito de Deus. E a partir do momento que você começa a ouvir o Espírito de Deus, as coisas vão acontecer na sua vida. As bênçãos começam a ser entregues. Você começa a ser usado como instrumento para abençoar outras vidas. As pessoas começam a te procurar para pedir conselhos, porque ela olha para você e ela consegue perceber a presença do Espírito Santo na sua vida. As pessoas querem ficar perto de você e você nem sabe por quê. Então tome uma decisão essa noite. Saia daqui decidindo ouvir o Espírito de Deus. Se coloque de pé. Eu queria chamar aqui à frente você que entendeu durante essa ministração que muitas vezes você agiu e acabou ouvindo a carne e não o Espírito de Deus. Eu quero fazer uma oração para que você saia daqui realmente com a certeza da voz que você vai ouvir. Pode vir aqui à frente. Você que durante a ministração você foi tocado e você quer sair daqui diferente. Você quer sair daqui com a sensibilidade à voz de Deus. Você quer sair daqui tendo a certeza daquilo que o Espírito Santo está te falando. A carne, suas emoções, não importa do que você era escravo, isso não te pertence mais. A partir dessa noite, vai quebrar isso na sua vida. Porque a única voz que você vai ouvir, a única voz que vai falar para você o que você precisa fazer, é a voz do Espírito Santo. E você entendeu que, Cleito, olha, eu confesso que não é fácil. Eu confesso que quando eu estou no culto, eu tomo posse, eu sinto a presença. Eu confesso que eu sei que Deus está falando comigo, mas é muito difícil. Todo esse espírito de medo, esse espírito de insegurança, esse espírito de distração, nós vamos repreender, ele vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Porque nada vai te impedir de viver aquilo que Deus tem para você. A promessa que Ele tem sobre a sua vida, ela vai se cumprir. Esse ano ainda você vai viver coisas extraordinárias. Esse ano ainda você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida. Esse ano ainda você vai abençoar muitas vidas. Esse ano pessoas vão se converter, vão conhecer a palavra através da tua vida. Porque tudo aquilo que te distraía, tudo aquilo que te impedia, todo espírito de medo, ele vai cair por terra hoje. Em nome de Jesus, eu já declaro isso. Então essa é uma noite de libertação. Libertação da mentalidade escrava que eu tinha, e eu não entendi que a única escravidão que eu carrego é escravo de Cristo. É ser escravo de Cristo. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença, pelo Teu direcionamento. Pedimos essa noite, Senhor, que saímos daqui mais sensíveis à Tua voz, mais sensíveis àquilo que o Senhor tem para nós, que possamos sentir o Teu amor, que possamos sentir a Tua presença em todos os ambientes que frequentarmos, Senhor. Que possamos, Pai, ter o discernimento e o entendimento daquilo que precisa ser feito. Eu repreendo, Senhor, nessa noite todo espírito de distração sobre a vida dos Teus filhos, todo espírito de medo, todo espírito de insegurança, todo espírito de morte, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tem preparado, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus e cai por terra agora, Senhor. Porque os Teus filhos vão viver coisas extraordinárias ainda esse ano.
Os seus filhos, Senhor, vão viver aquilo que o Senhor preparou para eles. Eles vão ter o discernimento, eles vão ter o entendimento, eles vão ter a sabedoria, Senhor, sabedoria que vem de Ti para tomar as decisões corretas. Nada mais vai impedir os Teus filhos de viver o que o Senhor tem para eles, Pai. Protege a casa dos Teus filhos, blinda a vida dos Teus filhos, blinda a mente dos Teus filhos, Pai, para que eles possam continuar avançando, para que eles possam continuar abençoando, para que eles possam continuar prosperando, Senhor. É o que peço a Ti essa noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Aplauda ao Senhor. Pode voltar para o seu lugar. Você crê que Deus preparou essa noite para você? Você crê que a partir dessa noite a sua sensibilidade ela vai ser diferente? Você crê que tudo aquilo que te impedia de realmente avançar, de viver o que Deus tem para você, caiu por terra aqui, em nome de Jesus? É importante que você tenha esse entendimento, porque Deus preparou essa noite para você. E quando você tem esse entendimento, chega um momento que você precisa tomar uma decisão. E isso é algo que já vem queimando no seu coração. Mas você muitas vezes não sabe o que fazer. Você não sabe como fazer. Você vai falar assim: Cleiton, eu sinto que tem algo, mas eu não sei o que é. Eu sei que Deus tem algo comigo, mas eu não sei o que é. Acalma o seu coração, fique em paz. Porque talvez o que Deus está esperando é você tomar uma decisão, que é a decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E por que eu estou te falando isso? Quando eu contei o meu testemunho da foto que nós viemos tirar aqui em Alphaville e de onde nós moramos hoje, você sentiu, você se emocionou, você falou glória a Deus. E eu falei para você logo em seguida: era impossível nós estarmos aqui. Porém, tinham coisas que era possível e era nossa responsabilidade. No começo da ministração, falei para você que essa semana eu dei uma aula que eram decisões que mudam destinos. E se eu posso te falar que uma das decisões que eu tomei e que mudou não só o meu destino, mas o destino da minha família, o destino das próximas gerações, foi no dia que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Mas deixa eu te falar uma coisa: esse dia não foi algo que eu decidi. Meu coração queimava, eu não sabia como fazer, porque eu não entendia. Eu falava assim: mas quando eu aceitar Jesus, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ir para a igreja? Tem alguma outra coisa? Eu não tinha entendimento. E por que eu falo que não foi uma decisão minha? Lembra que eu falei? Eu tinha uma mentalidade escrava. A minha mente era pequena. Eu era escravo de muita coisa. Nesse dia eu estava com a Luciana, e a Luciana, na hora que o pastor fez o apelo, ela simplesmente saiu do meu lado e foi. E eu falei assim: eu vou junto. Mas depois eu olhei e eu falei assim: olha como eu fui covarde. Não tinha nada que me segurando. Era só medo, insegurança, questões emocionais. E se você me perguntar, eu vou falar para você que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porque a partir daquele dia, quando eu decidi aceitar Jesus como Senhor e Salvador, muita coisa mudou na minha vida. Mas quando eu falo mudou, eu não estou falando para você que mudou e olha, a minha vida ficou linda, maravilhosa. Não é isso não. Deus começou a organizar a casa. Deus começou a me preparar para aquilo que Ele tinha para a minha vida. A partir daquele dia, o diabo não tinha mais vez, ele não me tocava mais. E você que está aqui essa noite, você sentiu no seu coração, você sabe que você precisa tomar essa decisão, levanta a sua mão. Você que precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você que precisa se libertar, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você.
Já faz uns dias, já faz um tempo que você sabe que você precisa tomar essa decisão. Eu não vou falar para você, olha, tem algo que te prende. Não tem nada que te prende aí não. Mas você precisa se posicionar. Você precisa decidir o que você quer da sua vida. Se você quer ter uma vida com Deus, se você quer ser guiado pelo Espírito Santo, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Quando eu vinha para cá essa noite, e eu não sei quem é, mas eu senti que uma pessoa, ela nem ia vir nesse culto hoje, mas por algum motivo ela veio aqui, porque Deus tinha essa noite para você. Não era para você estar aqui, mas Deus preparou essa noite para você. Uma vez eu estava ministrando na De Alfa e eu fiz um apelo. E aí veio uma criança, acho que ela devia ter uns 9, 10 anos. E ela sozinha veio à frente, assim como você. E eu fiquei impactado. E aí o culto acabou. E logo depois, alguém me chamou no camarim. Falou assim: Cleito, tem uma criança lá fora que quer aceitar Jesus. Eu falei assim: não, mas ela já aceitou. Ela falou: não, tem outra. Só que essa outra criança, ela devia ter uns 5 anos de idade, 6 anos. Ele era muito pequeno. E eu lembro até hoje o olhar dele, o olhar cheio de lágrimas. E aí ele falou que ele queria aceitar Jesus. Eu fiz a oração por ele. E eu lembro que, falando com o pastor Jário depois, ele falou assim: Cleiton, o que será que essa criança ouviu? O que será que ele ouviu essa noite? O que será que ele sentiu? A ponto dele tomar a decisão de sair de lá e vir para cá. O que essa criança nos ensina essa noite? Ele tomou a decisão. E de repente você também sabe que precisa tomar essa decisão. E eu já te falei, não tem nada que te prende aí. Basta você sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Isso está nas suas mãos. Mas eu lembrei do pastor Jário, quando ele falou assim: o que será que ele viu? O que será que ele sentiu? Eu não sei o que ele viu, eu não sei o que ele sentiu. Eu só tenho certeza de uma coisa: ele sentiu a presença de Jesus. Ele sabe quanto Jesus é presente na vida dele. Ele sabe quanto Jesus o ama. Ele sabe o quanto Jesus o acompanha. Ele sabe o propósito que Deus tem sobre a vida dele. Parabéns pela decisão. Coloca a mão no seu coração. Feche seu olho. Pai, eu oro pelo teu filho, Senhor. E que essa noite que o Senhor preparou, Senhor, seja uma noite extraordinária. Que a partir desse momento, diante da decisão que teu filho tomou, Senhor, que ele possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Que ele possa viver o sobrenatural, Pai. Que ele possa viver, Senhor, o extraordinário. Que ele seja surpreendido, Senhor, todos os anos, diante das bênçãos que o Senhor vai derramar sobre a casa, sobre a família, sobre as próximas gerações da vida dele, Senhor. Obrigado por essa noite, Pai. Peço a tua blindagem, a tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Vem cá. Coloca a mão no seu coração. Fala assim: eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família, me acompanhe todos os dias, junto com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Eu
Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios 11, versículo 24. Ah, se pudéssemos voltar na idade dele e tomar a decisão que ele tomou. Glória a Deus pelo dia de hoje. Provérbios 11, versículo 24 diz assim: a quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Diante de tudo aquilo que eu vivo ao longo desses anos, muita gente me pergunta assim: Cleiton, qual foi a virada de chave? As pessoas sempre querem, qual é o segredo? Não, não existe o segredo. Existe uma série de decisões que você toma para você realmente ter uma vida transformada em Cristo. Então você decide aceitar Jesus assim como Ele decidiu, você decide se batizar, você decide cumprir princípios, você decide seguir aquilo que Deus está te direcionando. São decisões que você toma e as coisas vão acontecendo. Mas dentre as decisões que eu tomei, uma das coisas que eu sempre fiz, eu sempre tive um coração generoso. Eu sempre gostei de ajudar. Então, eu sempre que possível, dava 1, 2 cesta básica na época. Isso era meu. Não tinha um entendimento realmente do que era. E conforme as coisas foram acontecendo, o coração generoso continuou, só que ele foi potencializando. Então, de repente, antes você passa a ajudar com mais. E quando eu entendi que era um princípio, o coração se alegrou ainda mais. Então, quando a gente fala de oferta, quando a gente fala de dízimo, eu acho que o que é importante? Ter um entendimento. Porque olha só, a lei da semeadura, ela é irrevogável. Se você plantou, você vai colher. Plantar é opcional, colher não. Só que existe uma coisa importante: você precisa plantar em uma terra fértil. Então deixa eu te contar uma coisa, você que está aqui hoje nesse culto, a Adelphi é uma terra fértil. E eu sou prova disso. Eu já sei quantas sementes eu lancei aqui, eu só não vou saber te dizer para cada semente qual foi o fruto, porque a quantidade de frutos foi muito grande. E essa noite aqui, eu acho que é uma oportunidade que você tem de fazer algo diferente. Quando eu falo fazer algo diferente, direciona a tua oferta, direciona a tua semente. Se você, durante o culto, você recebeu alguma palavra, você falou: olha, Deus falou comigo, isso serviu para mim, sela a palavra aqui no altar. De repente, na hora da oração, teve algo que você ouviu, você falou assim: olha, eu tomo posse disso, talvez seja agora o momento de você selar. Ou direciona a tua oferta para algo que, de repente, não está acontecendo como você gostaria. Eu não sei qual que é, mas Deus vai colocar no seu coração. Mas o que eu acho que é importante essa noite é você não perder a oportunidade de semear numa terra fértil. É você não perder a oportunidade de ser surpreendido com a colheita que você vai colher da semente que você vai semear aqui hoje. Então eu gostaria que essa noite, de acordo com aquilo que Deus colocou no seu coração, tanto em valor quanto para direcionar a sua semente, que você faça isso. E eu não tenho dúvidas que você vai se surpreender com a colheita. Os dizimistas, o pastor vai estar aqui embaixo para estar orando. Os ofertantes, pode trazer as ofertas aqui na frente.